Ora bem, boa tarde. Hoje sou pontualíssimo. Atrevo-me a dizer e invocar-vos como peregrinos e peregrinas por terras da Irlanda, já dar-nos título, corpo, rosto, vida ao nosso projeto. E aqui estamos, já como grupo organizado, os contactos logísticos estão feitos, os acertos também. Eu ainda tenho algumas homilias a preparar, mas espero preparar até terça-feira. É uma alegria e um gozo, confesso também, organizar este estilo de peregrinações. Já é a terceira. Primeira percorrendo os caminhos de Santiago, a segunda pelas abadias cistercienses da Borgonha, evocando a reforma de Cister, e a terceira, esta que a todos os presentes, as presentes, nos convoca e envolve. É o itinerário que tem como ponto de partida a experiência e a espiritualidade cristãs. Perceber, tanto quanto as fontes e as ruínas nos dão, como viveram pessoas, homens e mulheres de séculos bastante atrás de nós, século VI, século VII, século VIII, IX, X e até os dias de hoje. Vamos contactar com algumas ruínas que fazem a memória dessa grandiosidade selvagem que foi o monaquismo celta. Fazem a memória também de uma experiência cristã que passou pela prova. O cristianismo na Irlanda foi proibido e permaneceram clandestinos. Como o Padre Peter o disse na sessão anterior, a hierarquia católica só foi restabelecida no século XIX. Mas também cruzamos esta aventura espiritual pela cultura literária, também pela cultura dos bares e da cervejaria, haverá lugar para isso, pela beleza paisagística, e esperemos que o tempo seja, à maneira da Irlanda, ligeiramente favorável, sem chuva ou com pouca chuva, já é pedir muito, e agradecidos. E queremos ser um grupo coeso e responsável uns pelos outros. Padre Peter iniciou este ciclo de encontros invocando o cardeal Newman e a sua ligação com o Renascimento Católico em Inglaterra e com o Renascimento Católico na Irlanda. Ele foi, digamos, inspirador e também protagonista. Sexta-feira teremos connosco o Dom Manuel Clemente, na sua qualidade, vamos dizer, historiador da história da Igreja, para nos apresentar uma introdução, à sua maneira viva e comunicativa, desse género de monaquismo que foi o celta irlandês, ousado, atrevido, meio selvagem, um pouco bruto, longe, muito longe, do monaquismo doce e suave beneditino da bacia do Mediterrâneo. Todos, creio eu, estamos marcados mais ou menos por um imaginário celta. Já ouvimos com certeza falar por livros ou filmes das lendas do rei Artur e da fada Morgana. Estas narrativas, que nos vêm por via inglesa, por assim dizer, são uma forma fantasiosa o testemunho
do encontro e do confronto entre o mundo celta que ia desaparecendo e o mundo cristão que ia emergindo, ou por outras palavras, menos conflituosas, a experiência cristã ia integrando a cultura celta. Com encontro, com confronto, mas sem grande violência. Foi um prodígio, dizem os historiadores, a enculturação do cristianismo na cultura celta. Houve confrontos, mas tendencialmente esses confrontos não foram violentos. Este imaginário da cultura celta e a experiência celta passou para os monges celtas. Recordamos São Brandão, que deu origem, não porque o tivesse escrito, à literatura de viagens na Idade Média. Ele foi um monge aventureiro. Pegou no barco, mais 30 colegas, pôs-se ao mar, acreditando que Deus o levava para o paraíso, e não era difícil encontrar um paraíso numa ilha qualquer verde do Norte Atlântico. Conhecemos, por via direta ou através do cinema, as crónicas de Nárnia, de Clive Staples Lewis, nascido na Irlanda do Norte. E perguntamos, não terá o imaginário celta a mística relação com as árvores, as fontes, as montanhas, os animais, influenciado a literatura de Lewis? O poeta William Butler Yeats recupera o imaginário celta com contornos de nacionalismo identitário irlandês. Lewis e Yeats foram amigos. Percorrendo as ruas de Dublin, encontramos lugares ligados à obra e à vida de James Joyce, de Bernard Shaw, de Oscar Wilde, também ele de origem irlandesa. Com razão se diz de Dublin, capital mundial da literatura. É uma honra termos connosco a professora doutora Luísa Leal de Faria, especialista em literatura inglesa, para nos propor uma introdução, uma espécie de pórtico de entrada pelo campo da literatura a Dublin. Um aperitivo que possa sugerir uma viagem literária que também é espiritualidade, por obras, por autores, por poesia. Professora Luísa Leal de Faria é doutorada em literatura inglesa, profunda conhecedora da literatura inglesa e certamente também irlandesa, entre os séculos XIX e o século XX. Professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, entre 2004 e 2012 foi vice-reitora e também presidente da Sociedade Científica da mesma universidade. Tem uma vasta produção científica na área da história da cultura industrial, da descolonização, das migrações e da interculturalidade. Como podemos testemunhar na sessão anterior, também é conhecedora do pensamento de Newman sobre a universidade, que a tem inspirado reflexões sobre o presente e o futuro da universidade hoje. Com gosto a temos connosco e com gosto queremos viajar consigo pela literatura irlandesa. Muito obrigado. Primeiro,
que tudo, queria agradecer ao Padre António este convite e agradecer aos presentes terem vindo partilhar comigo aquilo que é, afinal de contas, mais que tudo, uma experiência da Irlanda e da literatura irlandesa. Eu preparei, evidentemente, um roteiro que está, em que vamos ver uma série de slides, mas vim principalmente com vontade de conversar sobre este tema e naquilo que eventualmente possa perder em objetividade, pode ganhar, penso eu, em proximidade, no fundo, em interesse por ser não tanto lido e mais falado. Mas ouvi com muita atenção as palavras do Padre António, já disse imensas coisas importantes e que me tornam até um bocadinho redundantes, algumas que eu vou dizer, mas paciência. E gostava de começar por lembrar o que o Padre António disse há bocadinho. Ainda não preparou todos os seus sermões, todas as suas homilias. E eu trouxe-lhe um presente que se chama Um Sermão para quem adormece na igreja, que é um sermão de Jonathan Swift, que é o ponto de partida para a minha reflexão sobre a literatura irlandesa e no fundo, as perplexidades que enfrentamos quando pensamos a literatura irlandesa. Este sermão é uma delícia, foi traduzido pela Alexandra Lopes, uma colega nossa da Universidade Católica, e eu escrevi um pós-fácil. Portanto, está aqui e tenho todo o gosto, fica aqui para o Padre António, como presente meu, porque acho que vai achar engraçado ler, e se outras pessoas quiserem ler, é um livro. Esta coleção foi, aliás, desenhada pelo então Padre Tolentino, quando era vice-reitor da Universidade Católica, e chama-se Coleção Argumento, e no fundo tem sempre um texto que dialoga com uma introdução ou com um pós-fácil, que é o que acontece aqui. Mas lembrei-me deste texto exatamente porque é de Swift, e Swift é uma figura maior, não será contemporâneo, no sentido biológico, mas é contemporâneo nosso, certamente, naquilo que é a sua perspicácia, o seu sentido crítico, a sua capacidade de sátira, a sua capacidade de perceber os problemas do seu tempo, que são muitas vezes problemas de todos os tempos. Portanto, o Padre António dirigiu-me este convite, e isto é citando o que vem no site da Capela. A Irlanda contemporânea está marcada por uma profunda fecundidade literária. Dublin guarda memórias dos escritores Yeats, Joyce, Shaw, Beckett, Edna O'Brien, o que fez desta cidade capital mundial da literatura. E eu quis começar por perceber o que é que faz de uma cidade capital mundial da literatura e fui ver qual tinha sido a proposta de Dublin como cidade à Unesco para ter esta distinção. E aquilo que aparece é, através dos seus grandes romancistas, poetas e dramaturgos, a diáspora dublinense tem exercido uma influência ímpar sobre o mundo inteiro, oferecendo uma experiência cultural única, com a literatura no centro no coração, at its heart, e de caminho espalhando a influência literária da cidade nas 7 partidas do mundo. Esta frase foi extraída da proposta de Dublin e sintetiza a influência internacional da cidade. Portanto, é uma boa maneira de começarmos a pensar na pluralidade de significados que nós temos que atribuir à literatura irlandesa. E já vamos falar em alguns deles e nas complexidades que esta palavra acarreta. Irlandês, o que é que quer dizer? E não resisti a fazer uma citação de uma irlandesa, vencedora do Booker Prize há 1 ano ou 2, em que ela diz: noutras cidades as pessoas inteligentes vão ganhar dinheiro, em Dublin as pessoas inteligentes vão para casa escrever livros. E é um bocado aquela ideia que Dublin é de facto uma cidade de escritores, e eu espero conseguir transmitir um bocadinho esse clima e essa cultura que está, de facto, impregnada de literatura. Eu acho que Dublin tem muitas coisas parecidas com Lisboa, mas acho que Lisboa não foi capaz ainda de assumir os seus escritores para lhes dar um protagonismo de comunicação e de sentido identitário até da cultura portuguesa e de Lisboa como uma cidade especial, que eu acho que é. E por isso, antes de procurar perceber como é que é a literatura contemporânea irlandesa, eu gostava de regressar um bocadinho atrás e de problematizar um pouco esta questão do que é
a cultura irlandesa. Na Faculdade de Letras, de onde eu venho, e o Padre António dizia, eu sou especialista em literatura inglesa, de facto o meu curso foi a Filologia Germânica e estudei a maior parte destes autores de que vou falar, enquanto aluna da Faculdade de Letras, e para nós a literatura era a literatura inglesa, porque se a língua inglesa era o veículo, a literatura era a língua era a literatura. E quando começou a haver algumas tendências um bocadinho disruptivas, de considerar que tinha que haver uma literatura americana, ou que tinha que haver uma literatura do Commonwealth, ou uma literatura irlandesa, o departamento entrou em ebulição. E, de facto, tanto é defensável pensar na unidade de uma literatura que se perspectiva através da língua, como pensar numa literatura que se identifica através da sua própria história. E esta história, na literatura irlandesa, é fortíssima. E eu penso que essa é, de facto, a primeira consideração que temos que fazer. O Padre António falou, aliás, com o Padre Peter na semana passada, neste sofrimento irlandês, desde o princípio do século XVII, desde 1601, mais ou menos, em que o O'Neill, que aliás com os descendentes é português, vive em Portugal e ainda hoje em dia tem essa herança irlandesa na sua família, e é muito engraçado ver estas relações entre a Irlanda e Portugal aqui, mas este Hugo O'Neill, que era o segundo conde de Tyrell, foi derrotado pelas forças inglesas e, à medida que o século XVII avançava, em 1601, à medida que o século XVII avançava, de facto, aquilo que o Padre Peter chamou, e muito bem, a ascendência inglesa, protestante, ia-se fazendo sentir, e de facto a cultura católica ia ficando para trás. E no fundo esta ascendência protestante trazia também da Inglaterra a literatura, a língua inglesa como uma espécie de cultura dominante. E há muitos irlandeses, e vamos ver alguns casos, que preferem viver em Inglaterra do que viver na Irlanda, que gostariam mais, se sentiriam mais num ambiente mais propício à sua vida académica, intelectual, na Inglaterra, em Londres, principalmente, do que na Irlanda. Aliás, o Dr. Johnson, que foi um grande escritor do século XVIII, dizia, a propósito dos escoceses, que para os escoceses a melhor perspectiva paisagística é a estrada da Escócia para Londres, porque todos os escoceses queriam ir para Londres, porque seria em Londres que eles se sentiriam bem e se sentiriam, enfim, realizados na totalidade das suas capacidades. E Jonathan Swift é um desses autores que gostaria de ter continuado em Inglaterra. Nasceu na Irlanda, estudou em Trinity, foi, como sabemos, deão da Catedral de São Patrício, mas viveu muito tempo em Inglaterra e foi por questões políticas, porque estava extraordinariamente envolvido na política, que acabou por ter que se exilar, considerando-se aqui o exílio um regresso, afinal de contas, à sua terra-mãe, que é a Irlanda. E Swift é um bom exemplo daquilo que são as complexidades da literatura inglesa, porque ele, por um lado, achava que aquilo que eram as características específicas da Irlanda e da literatura irlandesa não lhe diziam nada. Mas, por outro lado, sentia que o tratamento que a Inglaterra, como poder dominante, dava à Irlanda era absolutamente confrangedor e não devia poder ser assim. E um outro, também irlandês contemporâneo, também muito conhecido, Edmund Burke, tem também uma série de textos sobre a Irlanda em que, aliás, a mãe de Burke e a mulher de Burke eram católicas, embora ele fosse protestante, e portanto ele tinha muita simpatia pelos católicos. São dois autores do século XVIII que expressam no fundo, estas ambiguidades, esta hibridez da cultura irlandesa dividida entre uma supremacia, digamos, inglesa, que vem de Londres e que vem, no fundo, do poder dominante, e uma Irlanda que quer ser independente, que continua a desejar imensamente a sua independência e a não conseguir obtê-la, e que vai expressando a sua identidade através de outros meios, procurando sempre os meios políticos, porque a Irlanda nunca deixou de o fazer, com muitas derrotas pelo meio, mas muito também através da expressão literária. E vou citar aqui umas frases de Jonathan Swift em Drapier's Letters, em que ele diz: os povos da Irlanda
no fundo, interpela o poder inglês, dizendo os povos da Irlanda não nasceram tão livres como os da Inglaterra. Como é que viram a sua liberdade confiscada? O seu Parlamento não é tão justamente representativo do seu povo como o da Inglaterra. E o seu Privy Council não tem uma participação tanto ou mais significativa na condução dos assuntos públicos? Não são eles súbditos do mesmo rei? O mesmo sol não brilha sobre eles? Não tem o mesmo Deus como seu protetor? Serei eu um homem livre em Inglaterra para me tornar um escravo passadas 6 horas de travessia do canal? E esta não é a única, o único desabafo de Swift. Swift escreveu imensos textos defendendo, por exemplo, a indústria irlandesa, que deveria ter proteção no sentido de se tornar mais autónoma e capaz de contribuir para a riqueza da Irlanda, num tempo em que Adam Smith falava na riqueza das nações, através, no fundo, da iniciativa livre e da capacidade de construir negócios e fábricas, e a Irlanda não estava a acompanhar esse processo que vinha sendo desenvolvido na Inglaterra, porque não, pura e simplesmente não podia. Mas os irlandeses são imensamente dedicados aos seus heróis e estes escritores anglo-irlandeses formam uma identidade cultural que chamaria anglo-irlandesa, principalmente Swift, Goldsmith, Sheridan e Burke. Em frente do Trinity College, onde vão com certeza, porque eu vi o programa da viagem e o primeiro dia já devem um bocadinho cansadas da chegada a Dublin, mas eu recomendo vivamente este passeio, porque Trinity está situado num sítio absolutamente central e fundamental para tomar contacto com esta cidade nos seus aspectos literários. Já vou falar de outros. Aqui temos uma estátua de Edmund Burke, político, filósofo e autor, que aparece aqui muito confiante. Ao longo da sua vida, o magnetismo pessoal de Burke foi reconhecido como uma força poderosa, e Goldsmith, que viveu também muito tempo em Inglaterra, faz pendant com Burke em estátuas praticamente gêmeas, em que ele também é evocado como um poeta que escreveu por acaso um poema muito inglês chamado The Deserted Village, mas que se podia aplicar muito bem à Irlanda, porque trata em poesia do êxodo que os camponeses têm que fazer das suas terras, quando essas terras são reapropriadas pelos seus proprietários para fazerem a revolução agrária, afinal de contas. E a pequena posse da terra ou pequena propriedade acaba por ficar liquidada para as grandes propriedades fecharem em grandes latifúndios e rentabilizarem, no fundo, a agricultura. Isso sacrifica os camponeses que vão para as cidades à procura de trabalho, e na Irlanda acontece também isso com a grande hegemonia protestante anglo-irlandesa. As grandes casas de campo, em que muitas vezes os proprietários acabam por sair da Irlanda porque querem estar em Londres, não tratam das suas terras, e isso é um elemento adicional de empobrecimento ao longo do século XVIII e do século XIX da Irlanda, que depois culmina com a catástrofe de que falou o Padre Peter na semana passada, da potato famine, daquela fome da batata nos anos 40 do século XX, que dizimou, do século XIX, que dizimou praticamente 1/3 da população do campesinato irlandês. Portanto, há aqui, voltando ao princípio, grandes tensões que muitas vezes são resolvidas pela sátira, e Swift é um mestre satirista. Tem um texto que muita gente conhece, as pessoas conhecem a literatura inglesa, que se chama A Modest Proposal, uma proposta modesta, em que ele diz que há uma maneira de controlar aquilo que é um problema na Irlanda, que é a escassez de comida e aumento da população. Quanto mais a população aumenta, mais bocas há para comer e menos há que comer. Então o melhor é fazer dos bebés um prato delicioso e suculento que alimentará. Bem, isto é uma coisa absolutamente sinistra, mas ele põe isto de uma maneira satírica, obviamente, mas que ao mesmo tempo tem aquela penetração, afinal de contas, de que às vezes é preciso uma grande crueldade para chamar a atenção das pessoas para situações que são absolutamente intoleráveis. E Swift, na sua dimensão satírica, faz isto. Outro satirista também é Sheridan, que é um grande dramaturgo, e neste cartoon Sheridan está em vésperas do ato da União
reunião a falar com Peel como rival managers, como quem diz, são ambos diretores de uma troupe teatral, Sheridan no teatro, Peel no Parlamento Pitt, desculpem, discutem os méritos das suas trupes. Portanto, no fundo, é um cartoon que mostra como na Irlanda se via o Parlamento inglês como também uma espécie de representação, enfim, como um drama teatral e não propriamente situações vividas profundamente. Na viragem do século para o século XIX, há algumas novidades, e o Padre António falou há bocadinho nos poemas de Ossian. Este James Macpherson era escocês, mas a maneira como difundiu e divulgou estes poemas atingiu imensamente não só a Inglaterra como a Irlanda, e de facto a base da sua, no fundo, desta reconstituição, desta recriação, era o folclore, a mitologia irlandesas pré-cristãs. E estes poemas de Ossian tiveram imensa repercussão no pré-romantismo e no romantismo em todo o lado, porque muita gente acreditou que eram verdadeiros, que tinha havido uma descoberta de, enfim, não sei, de registros que tinham recuperado manuscritos autênticos, mas afinal era tudo um bocadinho uma brincadeira de Macpherson, que veio a ser descoberta mais tarde, mas não deixou de ter imenso impacto e contribuiu também muito para reforçar aquela ideia de que o passado pré-cristão e cristão é constitutivo da identidade irlandesa. E, portanto, continua a haver na Irlanda, depois destes autores de que já falei, uma tendência permanente em os autores irlandeses escreverem não só de um ponto de vista irlandês, como para reforçar a identidade irlandesa em oposição à identidade inglesa. Por exemplo, Mariah Edgeworth, eu pus aqui este livro dela, esta autora, que eu estudei na Faculdade de Letras, como uma espécie de precursora de Jane Austen, uma romancista que, na viragem do século XVIII para o século XIX, antecipa, no fundo, a grande literatura inglesa, que é do romance inglês, que é, no fundo, inaugurada principalmente por Jane Austen. Não estou a dizer mal dos autores do século XVIII, obviamente, mas são outro tipo de romance. E este Castle Recreant e The Absentee, os próprios títulos mostram como Mariah Edgeworth trata, ou via e tratou, no fundo, de apresentar dramaticamente a situação de abandono das propriedades pelos seus proprietários ingleses, que deixavam as propriedades entregues aos seus capatazes, a pessoas que, no fundo, não tinham qualquer relação emocional com a terra, nem com as pessoas que trabalhavam a terra, e, portanto, exploravam as populações. E este absentee é o landlord, é o proprietário que nunca foi à sua propriedade porque prefere viver em Londres. E, portanto, isso traz, e Mariah Edgeworth traduz isso muito bem nestes dois romances, muito sofrimento, e causa ao mesmo tempo, também já sabemos que estes sofrimentos, quando são acumulados, e vamos ver alguns poemas sobre isso, vão causando tanto ressentimento que um dia esse ressentimento explode em revoluções. Esta ideia da Irlanda independente começa a ganhar muita força ao longo do século XIX, e eu não quis deixar de trazer aqui este poema que se chama A Nation Once Again, que é uma canção nacionalista publicada em 1844, que é muito conhecida, tem sido muito musicada, e pus aqui a bandeira da Nation Once Again em irlandês, porque também nesta altura, ao longo do século XIX, muitos irlandeses académicos vão procurar ressuscitar a língua irlandesa, portanto a língua celta, gaélica, e procurar, no fundo, criar o hábito de escrever nesta língua e de, inclusivamente, as pessoas, como vamos ver Flann O'Brien, terem os seus nomes irlandeses também. E pouco a pouco isto vai ganhando terreno, e esta ideia de que ainda irei ver a Irlanda tanto tempo uma província ser de novo uma nação, este refrão que se repete neste poema é sentido pelos patriotas como, de facto, há alguma coisa que lhes aquece a alma e, no fundo, constitui quase que uma promessa de uma
independência que ainda estará para vir. E, na verdade, eu penso que a literatura contribuiu imenso para a construção deste pensamento autónomo, desta ideia de que a Irlanda, subordinada à Inglaterra, é uma fase transitória. A Irlanda há de reencontrar a sua identidade, há de conseguir retomar a sua autenticidade como país independente um dia. E é com muito sofrimento, mas há de acontecer. Esta ideia que as coisas estão por fazer, mas que é preciso fazê-las, que há muita ansiedade, que aliás é acompanhada por alguma ansiedade que a classe dominante anglo-irlandesa vai começando a sentir também, porque depois de um período de grande fulgor ao longo do século XVIII, em que os anglo-irlandeses protestantes se instalaram em Dublin e construíram ou reconstruíram a cidade à maneira georgiana, portanto uma espécie de neoclassicismo, casas muito bonitas. No fundo, Dublin tem uma espécie de reconstrução no século XVIII, como Lisboa depois do terremoto de 1755. Mas enquanto o Marquês quis celebrar os negócios e a classe média e queria, não digo completamente liquidar a aristocracia, mas não andava longe disso, os irlandeses eram ao contrário, celebravam a aristocracia e nesta parte georgiana da cidade, em vez das ruas se chamarem Rua do Ouro, Rua da Prata ou Rua do Comércio, como aconteceu aqui em Lisboa, chamam-se nomes de duques, de marqueses, de condes e pronto, e constituem um bairro ao pé de Trinity e ao pé de Marion Square, que creio que fica perto do hotel onde vão ficar e, portanto, vale muito a pena percorrer estas ruas, no fundo, de contorno georgiano. Mas esta ideia neoclássica de que a razão tudo consegue, a ideia oitocentista de otimismo, de solidez, de crença no progresso e no futuro, vai desaparecendo gradualmente e na Irlanda vai desaparecendo muito por conta de estes assomos literários também, de reivindicação de autonomia e de tentativa de a obter. E, portanto, a literatura vai refletindo também algum mal-estar, alguma insegurança que é muito propícia ao aparecimento de um tipo de romance que é o romance gótico, que aparece em Inglaterra também, mas tem alguns praticantes absolutamente extraordinários na Irlanda. Um deles é Sheridan Le Fanu, que é considerado o pai das histórias de fantasmas, e pus aqui duas casas em que Le Fanu viveu. A primeira, esta porta, esta casa deu origem a ou inspirou um dos contos de fantasmas, e a outra é uma casa típica georgiana na parte boa da cidade onde Le Fanu vivia. Outras obras de irlandeses que escrevem romances góticos são romances que visam recuperar o terror, o medo, através do sobrenatural, através muitas vezes de regressos à Idade Média. Muitas vezes são situados estes romances nos países latinos, porque para os nórdicos a Europa latina era muito misteriosa ainda no princípio do século XIX e, portanto, muita literatura inglesa que versa sobre romances góticos tem estas características no fundo, de procurar suscitar, desestabilizar, afinal de contas. É o contrário da literatura otimista do século XVIII. É o mistério, o terror, o medo. Um dos romances góticos mais conhecidos, que todos conhecem de certeza, é Frankenstein, de Mary Shelley, que tem, no fundo, toda uma dimensão também. Foi escrito em Inglaterra, não é irlandês, por isso é que eu não mencionei aqui, mas outro que toda a gente conhece é Drácula, de Bram Stoker, e pus aqui, até porque o filme tornou-se tão famoso, uma referência à filmografia sobre o Drácula de Bram Stoker, que aliás, creio que o título do filme era mesmo Drácula, ou houve pelo menos um, de Bram Stoker. Portanto, para mostrar que há outros Dráculas, mas este é que é o verdadeiro, é o de Bram Stoker. Elizabeth Bowen, que é uma autora que escrevia romances à volta de uma outra configuração, outro género, ao contrário do romance gótico, um bocadinho como Mariah Edgeworth, é a Big House Novel, os romances que decorrem nas grandes casas de campo em decadência,
mas que de qualquer maneira refletem sobre, no fundo, um mundo mais luminoso do que propriamente o romance gótico. Mas ela diz que a solidão hermética e a autocracia da grande casa de campo, o poder demoníaco do mito da família, o fatalismo, o feudalismo e o ambiente da ascendancy são factos da vida aceitos pela raça de híbridos de onde vem Le Fanu. E é esta hibridez da cultura e da literatura irlandesa que constitui este primeiro ponto que eu gostava de acentuar. É, no fundo, uma negociação entre uma identidade própria que vem do princípio da Idade Média, tentando negociar com no fundo, uma camada imposta de cultura que é também ela extremamente forte e que partilha uma língua. Há também um momento no século XIX em que começa a haver alguns empréstimos de termos irlandeses na língua inglesa. E depois há muitas coisas que são engraçadas e que eu não pus aqui propriamente neste PowerPoint, mas o teatro irlandês é um teatro muito vivo e que vem de há muito tempo. E aparece uma figura no teatro que é a figura do irlandês, que no fundo corresponde também um bocadinho à figura do português do Zé Povinho. É o Paddy, que é, no fundo, a alcunha, o petit nom de todos os Patricks da Irlanda, e que aparece bastante à espera de Godot, sem que Beckett esteja propriamente a querer recuperar modelos irlandeses, mas é uma figura que aparece e que caracteriza muito a Irlanda. Não é o John Bull que nós conhecemos aqui em Portugal no século XIX, principalmente através do Bordal Pinheiro e tudo aquilo que aconteceu com o ultimato inglês, etc. Mas, continuando nesta viragem do século XIX para o século XX, encontramos grandes nomes da literatura. George Bernard Shaw era protestante, era da classe média, nasceu em Dublin, criticou a Primeira Guerra Mundial, foi socialista fabiano, fez campanha contra a violência com que foi reprimida a Easter Rising, que é um tópico que já iremos falar, e escreveu muita coisa, foi Prémio Nobel em 1925. Diz George Bernard Shaw, é, segundo li, a única pessoa que tem um Prémio Nobel e um Oscar. Vejam lá, o Oscar por Pigmalião, o filme a ideia, Pigmalião foi um filme, anos mais tarde fez-se My Fair Lady, que foi um bocadinho um filme inspirado em Pigmalião. Outro grande gigante da literatura irlandesa, também nascido em Dublin, Oscar Wilde, de pai com simpatias nacionalistas, também com uma obra, enfim, imensa, que é interrompida, como também sabemos, pelo caso que levou à sua prisão, e a prisão deu cabo dele completamente. Oscar Wilde não era feito para passar os tormentos que passou e nunca mais escreveu. Escreveu a Ballad of Reading Gaol, que é, no fundo, um grande poema sobre o período em que esteve preso, mas teatro e outras coisas absolutamente extraordinárias e muito engraçadas que ele tinha escrito antes, nunca mais repetiu. Estas são duas estátuas de Bernard Shaw na National Gallery of Ireland e de Oscar Wilde em cima de um pedregulho em Merrion Square, portanto, muito perto da zona de Trinity e da zona onde decorre muito da vida literária de Dublin no século XX, como iremos ver. Esta é uma estátua um bocadinho original e que alguns autores consideram deplorável, de mau gosto, como John Banville, que escreveu sobre esta estátua, dizendo que isto é um horror. Mas os irlandeses gostam imenso e vale a pena ir ver. Portanto, dois grandes nomes da literatura inglesa, que eu disse da literatura inglesa de propósito, porque são, sendo irlandeses, fazem parte do cânon da literatura inglesa. E embora os irlandeses os reclamem para si, não escrevem propriamente sobre Dublin, não escrevem propriamente sobre a situação da Irlanda. Outros o vão fazer, como vamos ver.
Com a aproximação do século XX, os sentimentos nacionalistas começam a crescer e começou a desenvolver-se uma espécie de renascimento cultural que ficou conhecido como Irish Literary Renaissance, ou Literary Revival, ou Celtic Revival, que iria mudar a história da Irlanda e partia do princípio que, para refundar a identidade irlandesa, a Irlanda tinha que conhecer o seu passado. É esta ideia que vai levar à criação de revistas, de publicações periódicas, como este Gaelic Journal, e ao aparecimento ou à atividade de muitas pessoas, como Lady Gregory e, sobretudo, como disse o Padre António, William Butler Yeats, que é talvez, certamente, a figura mais conhecida deste Celtic Revival, embora uma das suas obras muito conhecidas se chame Celtic Twilight, portanto, o crepúsculo celta, e que já vamos ver, e que ele publicou dizendo que só vai escrever coisas que ele conheceu relativamente ao passado irlandês, mas que é muito importante conhecer o passado, e tem esta epígrafe muito bonita: Time drops in decay like a candle burnt out, and the mountains and the woods have their day, but kindly old route of the fire-born moods, you pass not away. Portanto, há coisas que, muito embora vivendo numa natureza que sempre se renova, porque a natureza sempre se renova, acabam por nunca passar, morrem, mas renascem. E é um bocadinho a ideia deste sentimento irlandês, de que tudo é transitório, mas há coisas que, mesmo havendo uma superfície transitória, ficam sempre. Lady Gregory e Yeats fundaram em 1897, fizeram um manifesto para um teatro irlandês que veio a ter, depois a dar lugar em 1904 a este teatro, Abbey Theatre, que continua a ser muito importante na Irlanda e continua a ser parte da identidade irlandesa. Havia outro teatro importante, mas este é o Teatro Nacional. O outro era o Gaiety Theatre, que também continua a existir, e se forem a ver, Dublin tem imensos teatros, mas este tem de facto um lugar na história da identidade irlandesa que continua a existir. Yeats, dou-lhe aqui algum relevo, porque de facto Yeats é talvez o ponto mais forte, mais significativo de convergência daquelas linhas anteriores que procuravam uma identidade irlandesa e o gerar dessa identidade para o século XX, para a constituição desta Irlanda que hoje conhecemos, que passou por muitas provações até ser independente, nas 2 primeiras décadas do século XX, mas que, ao tornar-se independente, foi crescendo em autonomia e, de facto, depois sabemos que no século XXI o Celtic Tiger, a Irlanda como tigre celta, apareceu como, de facto, a alternativa a todos os países da Europa que aparentemente estavam em declínio, em decadência, e a Irlanda foi capaz de dar a volta, ou estava a ser capaz de dar a volta. Agora faço aqui um parênteses, eu estive em Dublin em 2008 e assisti de perto a esta vivacidade desta cidade nessa altura, e fui lá para fazer uma conferência para celebrar o centenário da Universidade Nacional da Irlanda, que é a universidade que congrega vários colleges e que, no fundo, se considera a herdeira da Universidade de Newman. E foi uma experiência extraordinária e, de facto, pude perceber um bocadinho mais de perto aquilo que vão perceber também nesta viagem. Estar lá é diferente de ouvir dizer. Mas, feito esta à parte, Yeats acabou por ter, no fim da vida, nas últimas décadas, uma maneira de pensar muito esotérica, e eu pus aqui algumas gravuras do seu livro, do seu último livro chamado A Vision, e que penso que precisa de chaves de leitura, que não é para qualquer um. Teve o Prémio Nobel em 1923, foi ainda antes, creio eu, de George Bernard Shaw, que foi em 1925. Yeats escreveu um poema em 1921, que é um dos mais conhecidos, chamado Easter Rising, que é uma espécie de consagração e celebração deste episódio da história da Irlanda, principalmente a história de Dublin, da Páscoa de 1916, quando os irlandeses se
revoltaram, vieram para a rua numa sublevação que se pensava que podia ter sucesso e não teve. No fundo, foi esmagada pelas forças inglesas e os dirigentes desta sublevação da Páscoa foram todos massacrados pelos ingleses. E é neste poema que Yeats tem aquela frase que aparece em imensos títulos de livro e que é "All changed, changed utterly, a terrible beauty is born". Tudo mudou completamente, nasceu uma beleza terrível. E essa beleza terrível, o fim deste poema é "I write it out in a verse". E nomeia estes dirigentes no seu poema desta revolução, Macdonagh and McBride and Connolly and Pearse, now and in time to be. Wherever green is worn, are changed utterly, a terrible beauty is born. Whenever green is worn, verde, a cor da Irlanda. E, só para mostrar como os irlandeses prezam os seus autores, a Biblioteca Nacional da Irlanda tem esta exposição Yeats, The Life and Works of William Butler Yeats, e vai saber quando é que está aberto o ano inteiro. Portanto, podem ver em qualquer altura, o flyer da exposição diz: experiencie a nossa exposição ganhadora de prémios sobre o William Butler Yeats, um dos grandes escritores do século XX, e A Significant Influence on Modern Irish Cultural Identity. Portanto, outra vez, a ideia da identidade cultural. Mas, para mim, o grande protagonista de Dublin é James Joyce. Portanto, se estamos a pensar em Dublin como cidade da literatura, é preciso ler Joyce, ou pelo menos ler algumas coisas sobre Joyce. Eu pus aqui até as capas dos livros que eu tenho, já muito gastos, mas são estes que li e reli, desde Dubliners, de 1914, que é uma coleção de short stories, A Portrait of the Artist as a Young Man, que é um Bildungsroman modernista, que traça a vida, a experiência e o desenvolvimento de Stephen Dedalus, e onde são constantes as referências à cidade de Dublin. Aliás, lembrando um pouco o que o Padre Peter nos falou na semana passada, Joyce. No fundo, Stephen Dedalus é um alter ego de James Joyce, que estudou num colégio interno jesuíta em miúdo, teve que sair, ou teve que voltar para Dublin e ir para um colégio jesuíta também, mas externo, porque o pai entrou em dificuldades financeiras e já não o podia manter no internato, e The Portrait of the Artist as a Young Man conta estas experiências da sua educação, de um retiro espiritual feito no colégio. São páginas absolutamente extraordinárias, e depois também as deambulações de Stephen Dedalus, já mais velho, porque no fundo é um romance Bildungs, que apanha a idade formativa, os anos formativos de formação de Stephen Dedalus, em que ele depois já vai para a universidade e tem amigos, discute filosofia, discute estética, e tudo isso aparece localizado muito em Dublin. E este romance, Portrait of the Artist, acaba, não é a última frase, mas é a penúltima. Dedalus ir-se-á embora de Dublin e diz: "Welcome, O life. I go, bem-vindo à vida. Eu vou para encontrar pela milionésima vez a realidade da experiência e forjar na forja da minha alma the uncreated consciousness of my race", a consciência não criada da minha raça. Portanto, também em Joyce nós encontramos, embora Joyce tenha escrito quase tudo fora da Irlanda, viveu em Trieste, viveu em Paris, em Zurique, mas a Irlanda está ali presente e, sobretudo, neste romance, que é o Ulisses, que foi publicado em 1922 e que trata de um dia na vida de Leopold Bloom, que é o protagonista principal, o dia 16 de junho de 1904, que era uma quinta-feira, o dia em que Joyce, afinal de contas, teve o primeiro encontro romântico, que é um bocadinho, muito atrevido, com Nora Barnacle, com quem veio a casar. E Joyce que celebrou esse dia do seu primeiro encontro mais íntimo com Nora, neste romance, em 24 horas, que se passa em 24 horas. E é, como o próprio título indica, no fundo, uma tentativa bem sucedida de renovar
por completo a literatura europeia, desde a matriz homérica da viagem de Ulisses, no poema épico de Homero, para um homem vulgar, normal, um judeu dublinense que tinha um emprego banal numa empresa de publicidade e que, no fundo, faz uma viagem emocional, mental, imaginativa, enfim, sensual, por Dublin, com muitos encontros, incluindo Stephen Dedalus, que é de tal maneira poderosa que este dia 16 de junho é todos os anos celebrado em Dublin e no mundo inteiro com a designação de Bloomsday. Foi há cerca de 15 dias e tenho aqui imensas referências ao Bloomsday de agora, há muitas outras coisas de outras alturas. Mas Bloomsday começou a ser celebrado a partir de uma iniciativa de um grupo de amigos, que eram também amigos de James Joyce, no dia 16 de junho de 1954. O romance é de 22, mas celebra o dia de 1904 e, portanto, em 54, 50 anos depois desse dia, este grupo de amigos, Flann O'Brien, Patrick Kavanagh, John Ryan, Anthony Cronin e Tom Joyce, que era dentista e primo de James Joyce, resolveram refazer a peregrinação de Dublin, a peregrinação de Leopold Bloom, a partir da Torre Martelo, que é onde começa o romance Ulisses. Esta primeira fotografia, estão eles aqui. Fizeram um vídeo que está na internet e que vale imensa pena ver, porque é muito divertido. Alugaram umas carruagens puxadas a cavalo e queriam cumprir exatamente o roteiro, naquelas não chegava a 24 horas, porque isto começa às 8 da manhã, o livro acaba às 3 da manhã do dia seguinte, e pronto, e foram percorrendo Dublin, mas chegaram a meio caminho, já estavam a cair de bêbados, porque foram parando em todos os pubs, isto à boa maneira irlandesa, não conseguiram acabar o passeio e acabaram por ficar num pub, nos copos, até à madrugada do dia seguinte. E isto caracteriza um bocadinho os Bloom Days, que têm também, o Padre António dizia há bocadinho e com toda a razão, isto faz parte da cultura irlandesa, ir ao pub, beber whisky, beber cerveja, e esta, eu não vou ler a citação, porque já estamos um bocado em cima da hora, ainda tenho algumas coisas giras para mostrar. Isto é o percurso de Joyce, aqui em flyers que a cidade de Dublin disponibiliza, mas eu fiz a partir deste, que é um mapa interativo, que podem encontrar também na internet se forem à Britânica online. Este é um mapa interativo em que, clicando nestes botõezinhos encarnados, vamos encontrar os lugares principais onde a peregrinação de Leopold Bloom decorreu. Portanto, começa nesta Martello Tower e vai percorrendo todo um itinerário que dificilmente será cumprido, são 29 quilómetros ao todo e, portanto, também é um bocado difícil parar nos sítios em que Leopold Bloom parou para comer. Foi um enterro, teve conversas com amigos, comprou sabonete, comeu uma sanduíche de gorgonzola e bebeu um copo de vinho ao almoço. Portanto, há imensas coisas que ele fez e que demorariam algum tempo, isto é ficção, mas estão aqui os principais lugares de paragem, que são em Sandy Cave primeiro, depois Sandy Mount Strand, o Glasnevin Cemetery, a farmácia de Sweeney, a Biblioteca Nacional, o hospital, a maternidade, este Finn's Hotel, que era o hotel onde Nora Barnacle era empregada de quartos, de limpeza de quartos, onde Joyce a conheceu e, portanto, também celebra o Finn's Hotel no Ulysses. Um pub, obviamente, Davy Burns, foi onde eles acabaram por perder a noção do tempo e os primeiros passeantes, e ficar a O'Connell Bridge, que é uma ponte emblemática em Dublin, que liga a parte sul da cidade, tenho vindo a falar mais, com a parte norte, que tem edifícios fantásticos também, e onde Leopold Bloom vai para um jornal, para um anúncio no jornal. Aí está também uma estátua de James Joyce, e outro bar, Kiernan, outro hotel, Ormond, onde Leopold Bloom encontra ou se cruza com uma figura que é de Blazes Boylan, que é o amante da sua mulher. E o livro acaba no número 7 de Eccles Street, que tem também
uma referência engraçada. Esta casa que Joyce imagina para a casa de Leopold Bloom, e onde Joyce também viveu, tinha uma porta que foi recuperada por um destes amigos deste primeiro passeio e esteve no seu bar durante muito tempo, porque a casa foi demolida e ele, ao recuperar a porta, recuperou uma memória direta da vida de James Joyce. Outros autores muito importantes são Flann O'Brien, que é católica, que era uma pessoa absolutamente encantadora, divertida, tinha vários noms de plume e escreveu um livro que, para Joyce, é um dos melhores livros do século XX, é To Swim Two Birds, que é um livro sobre livros dentro de um livro que mistura e subverte os géneros literários, desde westerns americanos, populares, mitos irlandeses, apresenta múltiplas narrativas que nunca estão completamente controladas pelos seus autores. Portanto, também é um livro destes muito já quase pós-moderno. Samuel Beckett, outro prémio Nobel, que escreveu muito em francês, viveu pouco na Irlanda e escreveu À Espera de Godot, que é talvez a peça mais conhecida em francês, En attendant Godot, que depois traduziu para inglês. E outros autores muito presentes em Dublin são, por exemplo, Patrick Kavanagh, que tem uma estátua perto do canal, uma destas estátuas que proliferam na cidade de Dublin, que são estátuas à escala humana, que representam as pessoas como se tivesse, em estátua, em bronze, como se tivessem sido captadas num momento, como se fosse uma fotografia não animada, mas uma fotografia que fica, que permanece. E estes bancos são bancos que convidam a que outras pessoas se sentem. Portanto, qualquer um pode ir às margens do canal e sentar-se ao lado de Patrick Kavanagh e conversar um bocadinho com ele e lembrar os poemas que ele escreveu sobre Dublin, que vou mostrar alguns, não vai haver tempo de os ler, mas paciência. Aliás, os mais conhecidos são estes Lines written on a seat on the Grand Canal, Dublin, Canal Bank Walk, on Raglan Road, e tem esta estátua à beira do canal. E influenciou muito Seamus Heaney, que é outro dos grandes poetas irlandeses, e eu também não pude resistir a trazer aqui um testemunho da importância que os irlandeses continuam a dar à literatura, fazendo constantemente sondagens de opinião sobre quem é o melhor escritor, quem é a melhor obra e valorizando esses resultados. A Televisão Nacional Irlandesa, a Rádio e Televisão, RTE, fez uma sondagem em 2015 com uma série de autores candidatos ao prémio de melhor poema do século XX irlandês e ganhou este de Seamus Heaney, que se chama When All the Others Were Away at Mass, quando todos os outros estavam fora na missa. E é o momento em que Seamus Heaney está em casa com a mãe, é um poema de homenagem à mãe, que tinha morrido nessa altura, em que ele recupera a ideia de ele e a mãe terem ficado em casa a preparar o almoço, dos outros que tinham ido para a missa, a cortar batatas, a descascar batatas e a conversar. E este é um poema, é um soneto verdadeiramente encantador que não resisti a trazer e que ainda continua a ser muito conhecido na Irlanda e outra vez para mostrar o valor que a Irlanda e que Dublin dá aos seus autores, na Biblioteca Nacional da Irlanda há outra vez uma exposição até 2027, aberta das 10 até às 4, todos os dias, Step into the World of Seamus Heaney, onde há provavelmente muitas gravações, às vezes feitas por ele próprio, dos seus próprios poemas. Muitos autores, estes são os autores da transição do século XX para o século XXI, que já morreram, e já vou mostrar os novos. Dada a sua dimensão e população relativamente pequenas e a sua história catastrófica, a Irlanda ocupa uma posição surpreendentemente elevada na literatura europeia. Apesar da aparente preocupação interminável do país com o seu passado, o seu presente e o seu futuro literários no final do século XX pareciam vibrantes e promissores. E aparece aqui uma lista, isto é tirado da Enciclopédia Britânica, do capítulo The 20th Century in Irish Literature, imensos autores,
entre os quais gostaria só de destacar depois alguns prémios, que já não são prémio Nobel, mas são prémios importantes, como o Booker Prize, a irlandeses e autoras irlandesas como Anne Enright, que ganhou o Booker com um livro chamado The Gathering, e agora um grande fenómeno de popularidade, Sally Rooney, que é considerada a voz da geração millennial, que já teve vários romances tratados em séries televisivas com bastante êxito. Portanto, não se perdeu a tradição da literatura mesmo depois da independência da Irlanda. Portanto, no fundo, aquela tensão que é queremos ser independentes e temos que nos manifestar de alguma maneira, não correspondeu a depois a Irlanda pensar que já tinha conquistado a independência, já estava conquistada. Não, isto é uma Irlanda que todos os dias produz e irlandeses que todos os dias escrevem. John Banville, para mim, é um dos mais importantes, Colm Tóibín, que é autor, por exemplo, daquele livro chamado Brooklyn, que deu um filme também chamado Brooklyn, e há imenso cinema feito sobre romances irlandeses. Como Dublin, a cidade da literatura, se quiserem calar, então vou dizer apenas muito rapidamente, há um livro que eu recomendo que está online, que é este, que se chama Dublin, a Writer's City, de um autor, é recente, o livro é de 2022, se não estou em erro, e que tem no fundo este enquadramento. As palavras dos seus autores fazem parte da textura de Dublin, um contraponto invisível aos tijolos e pavimentos que vemos à nossa volta. Para além dos espaços sempre presentes das personagens de James Joyce, Leopold Bloom ou Stephen Dedalus no centro da cidade, uma rua residencial de aspecto comum, com vista para a Baía de Dublin, por exemplo, apresenta a casa onde o laureado com o Nobel, Seamus Heaney, viveu durante muitos anos. A poucos quarteirões fica a casa onde nasceu outro laureado com o Nobel, W.B. Yeats. Um pouco mais abaixo, na costa, está o cais ligado a outra personagem da literatura, Samuel Beckett, de onde podemos ver a Torre Martelo, que serve de cenário para o capítulo inicial de Ulisses. Mas estes são apenas alguns pontos. Passo a passo, Dublin, a Writer's City, desdobra um mapa para amantes de livros desta cidade única, convidando-nos a experienciar o que significa viver numa grande cidade literária. E agora só vou passar muito rapidamente iniciativas que esta cidade tem. One Dublin, One Book, é um concurso feito todos os anos. No ano passado ganhou este livro chamado Dublin, Written in Our Hearts. Ou seja, é a cidade escrita nos nossos corações. Portanto, Dublin, capital da literatura, é isto. Não é um pano de fundo para as pessoas viverem e poderem escrever, é uma cidade que se articula com a própria imaginação literária de quem nela vive. Este ano, um outro prémio literário, Dublin Literary Award, foi o romance de Alice Smith, Glyph. E tem aqui, do lado direito, uma lista de prémios literários atribuídos por instituições irlandesas, a maior parte delas de Dublin. O One Book, One Program, One Dublin, One Book deste ano foi vencido por John Banville, Christine Falls. Tudo isto é muito anunciado e visto e sentido como parte da vida, no fundo, da vida não apenas académica, mas da vida imaginativa da cidade. E os poetas, há um poema que não posso ler, mas que traduzi, por acaso a tradução foi por mim, de Louis MacNeice, escrito em setembro de 1939, sobre Dublin, tijolo sobre tijolo cinzento, e as fotografias que aqui pus são referências diretas feitas no poema à cidade, às estátuas da cidade, às portas que têm estas bandeiras em leque, ao rio Liffey com os seus cisnes, à Inglaterra, à Dublin georgiana, este equilíbrio destes edifícios absolutamente extraordinários e que ainda existem, muito embora muitos tenham sido destruídos no Easter Rising de 1916. E uma das coisas já agora que foi destruída, estão a ver aqui os 4 tribunais que foram depois reconstituídos, mas uma das coisas que foi destruída também foi uma estátua do almirante Nelson, que estava em lugar de destaque na rua O'Connell e que os irlandeses resolveram nunca mais reconstituir. Porque é que vão celebrar o almirante Nelson e a Batalha de Trafalgar, que não tem nada a ver com a Irlanda? E em vez de
pôr Nelson no seu pedestal, eliminaram Nelson e fizeram uma spire em aço, que é assim uma escultura moderna, meramente simbólica, é a escultura em aço mais alta da Europa ou do mundo, li isto em qualquer sítio que agora não me recordo. E depois há os poemas. Patrick Kavanagh escreveu estas lines written on a seat on the Grand Canal, Dublin, Canal Bank Walk, on Raglan Road. Brendan Kennedy, outro poeta, um poema chamado Begin, que também celebra as pontes, como fazendo as pontes entre as pessoas em Dublin. A cidade inscreveu no pavimento várias placas com citações do passeio de Leopold Bloom em Ulisses à hora do almoço, portanto não foi todas, não são todos os espaços do itinerário, mas são muitos. Houve um que foi roubado, que foi o 12, se não estou em erro. Eu tirei aqui, também não temos tempo, a citação correspondente. Portanto, isto está no pavimento, podem percorrer essas ruas e encontrar as citações no chão, que são estas todas. Como digo, a 12 falta porque alguém roubou a placa, isto lá como cá, ou cá como lá, acontece em toda a parte. E, finalmente, perto da Catedral de São Patrício, há um parque que tem a chamada Literary Parade, portanto, uma parada literária em que toda uma parede está ornamentada com medalhões que celebram os grandes escritores. Eu só tirei alguns, mas conseguem ver, por exemplo, Shaw, Joyce, Yeats, Beckett, como também uma homenagem, um tributo aos seus autores. Portanto, isto também é um passeio que provavelmente podem fazer e ver estas placas. Não tem assim grande um interesse por aí além, mas é um testemunho, no fundo, do interesse que a cidade tem por manter viva e abrir, no fundo, à contemplação de todos a memória dos seus grandes autores. E, embora tivesse mais coisas para dizer, fico por aqui, porque também gostava muito que, se quisessem fazer alguma pergunta, não sei se poderemos ter ainda um bocadinho para fazer isso, e assim concluo. Muito obrigada por terem ouvido. Quem quiser interagir com a professora Luísa Leal de Faria. Começo eu. Então, isto é quase o sermão para quem adormece na igreja, o que eu fiz. Eu bem vejo que é necessário. A literatura irlandesa é um conceito ambíguo, híbrido. Existe, não existe. A literatura inglesa, literatura de língua inglesa. Bem, eu penso que é defensável dizer que a literatura de língua inglesa é a literatura inglesa, mas, como digo, eu assisti e participei em inúmeros debates e polémicas e depois, no fundo, as ideias acabam por ter consequências. Às vezes pensamos que não e que estes podem ser debates meramente académicos, porque uma literatura está sediada, de certo modo, num lugar onde nasceram os autores que a cultivam e, portanto, tem uma identidade nacional. E isto pode parecer ser uma coisa que se discute e não produz efeitos, mas produz, quando estamos na universidade, haver um departamento de literatura inglesa e outro de literatura irlandesa, significa haver lugares, carreira académica para a literatura irlandesa, ou para a literatura do Commonwealth, ou não haver. E, portanto, quando estas coisas são discutidas, muitas vezes há interesses que são um bocadinho mais plebeus, digamos, do que os interesses mais idealisticamente académicos, mas que importam e que acabam muitas vezes por definir. Mas se nós formos a ver e pensar, no fundo, nesta dimensão epistemológica, eu penso que houve um momento em que houve uma tendência para a fragmentação e, portanto, para valorizar as diferenças, e o século XIX é o século dos nacionalismos, e, portanto, houve de facto uma grande vontade por parte de académicos, etc., de valorizarem aquilo que era nacional, e estamos agora na entrada para o século XXI e já na segunda metade do século XX, eu penso a fazer um bocadinho a agulha para outra coisa, que é valorizar aquilo que existe de comum, embora reconhecendo que
continua a haver diferenças. E, portanto, haver uma maior tolerância também do ponto de vista académico para diferentes expressões. Porque dizer que a literatura irlandesa tem características específicas, toda ela, não tem. Quer dizer, quando nós começamos a ler textos de Jonathan Swift, Swift é um autor que o cânon inglês assume completamente. Edmund Burke, completamente também inglês. Embora seja também irlandês. E por isso, digamos, eu diria que é irlandesa uma literatura escrita em língua irlandesa, que só quem conhece essa língua pode compreender. E, de facto, os irlandeses fizeram muito por isso e muitos irlandeses procuram escrever nas duas línguas. Mas é um bocadinho o irlandês, o português tem muito mais dimensão, obviamente, mas o português sofre também um bocadinho disso. Não há assim tanta gente interessada em literatura no mundo que conheça a língua portuguesa. E, portanto, quando os livros não são traduzidos em inglês, muita gente não consegue lê-los. Ou a literatura russa. Eu li os grandes clássicos russos, A Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, em francês, porque não sei russo, tenho pena, mas isso não diminuiu o facto de esses livros estarem disponíveis noutro idioma e serem russos, porque foram escritos em russo. Agora, o inglês é tem esta dimensão universal e por isso é muito debatable se ao encontrarmos a língua inglesa na literatura, se podemos falar em literatura inglesa ou se vamos ter que fragmentar e dizer que a literatura do Canadá em inglês não é a literatura inglesa e que a literatura norte-americana não é a literatura inglesa. Por isso é que na Faculdade de Letras, e agora revelando aqui grandes debates em que eu participei e nilo tempore, o departamento a que eu pertencia se passou a chamar Estudos anglísticos, porque havia quem não tolerasse estudos ingleses porque parecia eliminar os norte-americanos, havia quem quisesse querendo os norte-americanos os ingleses rejeitavam, porque achavam que inglês absorvia o americano e, portanto, não são questões pacíficas, mas são muito interessantes para se debaterem. Agora, a Irlanda e a literatura irlandesa, eu acho que nós podemos considerar que existe e quando estiverem em Dublin vão ver que existe. Aqueles lugares, Merrion Square, St. Stephen's Green, que é perto de Merrion Square, uma estátua que eu não mencionei, que é Molly Bloom, Molly Malone, desculpe, Molly Bloom era a mulher do Leopold Bloom, Molly Malone, que era vendedora ambulante de marisco, de bechelhões e não sei o quê. Há uma balada de Dublin que celebra esta Molly, que vende Cockles and Mussels, Alive, Alive, Oh. E os irlandeses põem estas baladas em música e, aliás, podem encontrar imenso na internet. Isto que não é simplesmente literatura para ser lida, é a literatura para ser vivida através da voz, através da música, e há imensos poemas, os irlandeses têm imenso jeito para a música, também o reviver das harpas, dos instrumentos tipicamente irlandeses, também durante o Irish Revival do século XIX, e nada disso se perdeu, continua. Aquilo que alguns autores dizem hoje em dia, que eu li em artigos, sei lá, em The Guardian e em jornais contemporâneos, é que está talvez a haver uma demasiada turistificação, não sei se pode dizer assim, da literatura irlandesa e da cidade de Dublin como cidade da literatura. Portanto, é uma maneira de atrair turistas e a autenticidade, às vezes, dos lugares fica comprometida pela necessidade de os abrir ao público e de lhes dar assim um contorno popular e fácil de perceber. Porque muita desta literatura é muito difícil, por exemplo, Ulysses, eu no outro dia vi uma fotografia da Marilyn Monroe no Expresso, a propósito de uma exposição que a apresenta, não sei, numa galeria, e ela está sentada, supostamente surpreendida pelo fotógrafo, a ler o Ulysses de Joyce e já vai na última página. Eu fiquei admiradíssima como é que a Marilyn Monroe chega à última página de um livro que não tinha saído assim há tanto tempo e ainda não tinham saído as explicações, porque não se consegue ler sem... não se consegue ler, sim, mas perceber ou tentar perceber sem explicações. E por isso
há talvez uma tendência para facilitar, para apresentar de uma maneira atraente e mais simples aquilo que na verdade é complexo e que, sobretudo na Irlanda, foi vivido com muita intensidade, de facto, quando lemos a história da Irlanda ao longo daquelas décadas e próximo de nós, quer dizer, como é que, no fundo, o meu pai nasceu em 1920, a Irlanda ficou independente depois disso, em 1922. O meu pai andou no Colégio de Jesuítas em La Guardia, para onde foi em 1929, foi para lá com 9 anos. E eu conheço as histórias do colégio e as representações que se faziam no Colégio de Jesuítas em La Guardia, que depois foram passando disso. E é igual, passa-se como James Joyce descreve a vida de Stephen Dedalus. E, portanto, é um passado que é passado, já passou passou um século praticamente, mas para alguns de nós ainda faz parte de uma tradição oral que nos acompanha e que mantém, penso eu, muito próximo de nós ainda estas experiências que podemos colher através destes autores na cidade de Dublin. E dos mais novos, obviamente, que não falei tanto, mas que são importantes e trazem também muita vida à cidade. E o Bloomsday, é pena, para o ano pode-se fazer uma excursão no passou a ser uma semana, Blooms Week em vez de ser Bloomsday, mas parece que é muito divertido e que de facto é uma explosão de acontecimentos literários e é no fundo de divertimentos lúdicos também que animam muito a cidade. Lá está, é tal também capacidade que Dublin tem tido para, no fundo, aproveitar aquilo que tem de original e de facto de muito bom que é a sua literatura para transformar isto agora vou dizer uma palavra em inglês, num asset, numa vantagem competitiva da cidade em relação a outras cidades. Não é isso que esta peregrinação vai fazer, vão a lugares absolutamente fantásticos e vão ver. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, mas com certeza que o Dom Manuel Clemente vai dizer na sexta-feira, é que há uma exposição permanente também na Biblioteca de Trinity, ou na Biblioteca Nacional, sobre o livro de Kells. E que se pode ver página a página, praticamente aquelas iluminuras extraordinárias. Portanto, é também uma experiência, como era medieval, e o recado que eu tinha era para mais contemporâneo, não falei nisso, mas falando em Dublin e naquilo que é visitável e que vale a pena ver, isso eu acho que é uma experiência. Eu gostaria de ir a Dublin ver, mas está muito na internet, mas não é a mesma coisa ver ao vivo. Pat Peter ia... Muito obrigado, Luísa, gostei imenso, mas não é um mas, é dizer que de facto há essa questão da língua inglesa hoje em dia ter tantas, como é que se diz, tantas encarnações que se há uma literatura inglesa ou não. De facto, para quem é de língua inglesa, há uma clara distinção entre um australiano ou um americano ou um irlandês a falar. E não é só uma questão de pronúncia. No caso dos irlandeses, há uma eloquência que os irlandeses têm, falam pelos cotovelos, ao contrário dos ingleses de Inglaterra, que são mais lacónicos e supostamente fleumáticos. Os irlandeses não, são muito efusivos. O brogue irlandês é tão bonito de se ouvir. De facto, eles têm um talento de literatura que lhes está quase no sangue, não é? Portanto, portanto, muito claro, muito distintos daquilo que a gente percebe na literatura inglesa, mas, de Inglaterra. Mas isso é a minha sensibilidade, não sou estudioso como a Luísa, mas a Luísa fez aí um panorama formidável. Muito obrigada, Pat Peter. Pois é, eu acho que é sempre importantíssimo ouvir-nos. E o que o Pat Peter disse, eu acho que tem imensa razão relativamente a essas características mais
às vezes até um bocado picarescas dos irlandeses, mas há muitos ingleses que também têm, que a gente, nós começamos a pensar na literatura inglesa, é muito difícil dizer, não, este livro é inglês, a não ser que diga em inglês porque se passa em Inglaterra e foi escrito por uma pessoa que nasceu em Inglaterra, mas vale a pena pensar estas questões da língua e das identidades que se expressam, afinal de contas, aliás, Yeats tem uma, desculpa que eu não li, mas vou ler porque acho que vale a pena, por causa disto que o Padre Peter disse, que eu acho que responde um bocadinho a esta questão. Onde é que está o Yeats? Está aqui um bocado para trás já. Diz assim: I owe my soul to Shakespeare, to Spencer and to Blake, and to the English language in which I think, speak and write. My hatred tortures me with love, my love with hate. Portanto, no fundo é devo a minha alma, diz William Butler Yeats, devo a minha alma a Shakespeare, inglês, a Spencer e a Blake, e à língua inglesa na qual penso, falo e escrevo. O meu ódio tortura-me com o amor, o meu amor com o ódio. E, no fundo, eu acho que isto diz de Yeats um bocadinho este paradoxo do irlandês que tem que escrever em inglês e que tem a língua inglesa a condicionar a maneira como sente, pensa e fala, porque nós sentimos também através daquilo que podemos dizer na língua. Eu estou a ver aqui linguistas distintíssimas da Faculdade de Letras que sabem isto muito melhor do que eu. A língua é, em grande parte, a nossa identidade. Nós não conseguimos pensar sem a língua, não podemos ser sem dizer de alguma maneira. E, portanto, isto está na raiz, na verdade, de toda a identidade. Mas pronto, é um comentário, não sei se o Padre Peter alinha com o Yeats nesta citação, mas achei que vinha a propósito desta questão. Luísa, ia-te perguntar, em termos académicos, que lugar é dado à literatura irlandesa no Departamento de Germânicas da Faculdade de Letras, por exemplo? Há alguma especificidade? Ela é diluída na literatura inglesa em geral? Bem, eu talvez não seja a pessoa indicada para responder, porque não... penso que não há nenhum departamento de literatura irlandesa, mas há. Eu isso acho que é muito bom, tanto na Faculdade de Letras como nas faculdades de Humanidades em geral, sempre a possibilidade de a pessoa que faz o curso numa determinada área especializar-se noutra. E conheço algumas cultivadoras da literatura irlandesa da Faculdade de Letras que fizeram obra muito importante. Estou a pensar na Maria Helena Seródio, que estudou muito Beckett, e estou a pensar na Teresa Casal, que também não só traduziu como escreveu várias coisas, portanto, colegas nossas da Faculdade de Letras que trabalharam a literatura inglesa e pugnaram muito pela literatura inglesa, no sentido de arranjarem contactos com a Embaixada da Irlanda, de trazerem para a faculdade eventos irlandeses, habituarem, no fundo, as pessoas à ideia de que há uma literatura irlandesa que convive com a literatura inglesa, mas não deve ser subsumida pela literatura inglesa, não deve ser absorvida pela literatura inglesa de matriz britânica, no sentido da Grã-Bretanha. Mas eu acho que isto são processos que estão permanentemente em curso. É isso que eu acho que é divertido e muito interessante na vida académica. Está sempre tudo a acontecer. Nunca nada é fechado no sentido de irremediavelmente conseguido ou acabado. E isto é parte disso. A ideia da peregrinação, digo eu, onde vão, é essa ideia também. Não é só percorrer os lugares, o peregrino é aquele que nunca chega, que está sempre a caminho. E estar a caminho é que é o importante, não é tanto chegar ao fim da viagem. E eu acho que esta peregrinação vai mostrar isso. A Irlanda é um work in progress. E a peregrinação faz de nós todos works in progress, que eu acho que de facto é aquilo que nós somos. Pronto. Padre António, desculpa. Este livro é seu. Muito obrigado. Não tinha visto.
Ótimo. Então, estão a ver, é um convite. E há ali outra intervenção ao fundo. Padre António, não sei se consigo ouvir. Boa tarde, muito obrigada pela sua exposição. Eu cheguei um bocadinho atrasada, mas aquilo que eu gostava de refletir um bocadinho era a literatura é uma forma de expressão do mundo, como qualquer outra forma de arte. E a Irlanda, se calhar, demarca-se por uma cultura católica. Onde eu quero chegar é a questão da música e da poesia, dos elementos que são semelhantes àqueles que nos aparecem num sítio completamente diferente, que é o Crescente Fértil, que é a lira e a cítara. E os irlandeses tocam o som da harpa e da gaita de foles, que seria eventualmente, o Padre Peter poderá esclarecer se eu estou inventado mais ou não, mas poderia ser o equivalente a uma chamada de um corno, o som do sopro e o som das cordas. Neste renascer da cultura e da literatura irlandesa, há alguma evocação a esses dados musicais que parecem unir um Ocidente anglo-saxónico com um Oriente, com um Levante que tem um percurso de 15 séculos pelo meio? É uma ótima pergunta e eu não sei responder a não ser com conjecturas. Uma coisa que a Enciclopédia Britânica diz no princípio, quando apresenta um artigo sobre a literatura irlandesa, é que é a literatura mais antiga da Europa, depois da literatura grega e da literatura romana. Portanto, reclama para a Irlanda, de facto, alguma coisa que não pode ter nascido ali de geração espontânea. Pode ter sido levada, aliás, a Irlanda é depois, aliás, o Padre Peter falou disso na semana passada, é um território, uma ilha que é acostada, afinal, por várias vagas de invasores, principalmente primeiro os vikings, o Império Romano esteve lá. É natural que algumas influências tenham ido também. Aliás, toda a ideia do monarquismo nasceu na Ásia Menor, não nasceu propriamente na Irlanda, penso eu. A Irlanda transformou e deu outra configuração. Mas era interessante perceber melhor essas, no fundo, se calhar até empréstimos, e olhar para, eu não quero estar aqui a divagar muito, mas olhar para os primeiros santos da Irlanda, de onde é que vieram, e vieram de fora, portanto, podem ter trazido também elementos desses que está a falar, e encontrar essas pontes seria uma coisa muito engraçada de fazer. Estou tentada a examinar. Agradeço imenso a sugestão. Agradecemos e agradeço profundamente esta excelência de partilha com alma, com vida, com saber científico e com conhecimento do terreno, das páginas e dos lugares. Já estamos em Dublin a fazer a peregrinação literária no meio de outras. Eu já me imaginei aí. Muito obrigado, professora. Obrigada. Alícia Leal Faria. Muito obrigada. Muito obrigado.